Fala galera, saudações lobatianas, aqui quem fala é o Luiz Henrique e hoje a gente tem um formato um pouco diferente de entrevista, que geralmente eu não trago aqui para vocês, mas eu gostaria de trazer hoje com o Railton Farias, que foi o Pedrinho do Sítio do Pica-Pau Amarelo, lá em 1964, na época que o sítio passava na TV Cultura. Primeiramente, Railton, eu gostaria de lhe agradecer muito pela sua disposição em compartilhar conosco um pouco da sua memória. Olá, Luiz Henrique, eu é que agradeço o seu interesse por uma época da televisão tão remota e da qual eu tive a oportunidade ainda de participar. Agradeço imensamente o seu interesse, a ousadia de ir lá buscar isso. E, mais uma vez, obrigado. Railton, na época eles noticiaram nos jornais que você foi quem abordou a Lúcia Lambertini para fazer os testes. Você se lembra como foi? Se realmente foi isso que aconteceu? Fui eu que abordei, sim. Um amigo meu disse que eles estavam precisando. Eu fazia teatro na igreja e no domingo ele me falou isso. Na terça-feira, voltando do clube, eu passava pela rua 7 de Setembro, lá em São Paulo, onde ficava as emissoras associadas, no 15º andar de um edifício. Aí eu subi até lá em cima e perguntei para o porteiro, e tinha uma moça no telefone, na portaria, que era a Edi Sherry, que fazia Narizinho. Mas eu nem me liguei, eu perguntei para o porteiro se eles estavam precisando, ele me perguntou o que é que eu queria, né? E eu falei que eu soube que estava precisando de ator e tal, daí ele falou, não, já foi preenchido. Quem iria fazer era o sobrinho da Lúcia Lambertini, o Fael Neto. Aí eu peguei e falei, tá bom, não tem, vou embora. Aí toquei lá o elevador e fiquei esperando. Aí passou um pouco, veio lá de dentro aquela mulher que estava no telefone, aí de Sherry, e a Lúcia Lambertini. Vieram conversar comigo, eu estava todo desarrumado, que eu tinha esquecido a toalha, voltando do clube. Voltei todo meio molhado, desgranhado, não tinha secado direito o cabelo. Aí elas me vieram conversar comigo, disseram se eu estava interessado, eu falei que estava. Elas perguntaram se eu podia voltar um outro dia e fazer um teste. Eu falei, tá bom. Eu não me lembro agora se eu li alguma coisa lá na hora, mas eu me lembro que eu voltei com aquela roupa que eles tiraram foto e tal, para fazer a matéria que você tem aí. E fiz o teste, passei no teste. E logo no domingo seguinte eles me escalaram para fazer um programa que era um programa no domingo. Era gravado na quarta-feira por eles lá e no domingo a gente só dublava. Foi a minha estreia na televisão. Era um programa sobre santos e eu fazia o santo quando era garoto. E qual foi a sensação de saber que você seria o novo Pedrinho? Você já assistiu o programa antes de fazer? A sensação de saber que eu seria um Pedrinho foi ótima, né? Fiquei super contente, eu tinha vontade, trabalhava, fazia teatro amador na igreja, então poder fazer alguma coisa, e mais do que isso, na minha vida pessoal particular, né? Poder ser independente financeiramente do meu pai aos 13 para os 14 anos era um fato significativo, né?
poder ter autonomia, poder comprar o que eu queria, poder bancar os meus milkshakes, né? Era bastante legal. Fiquei muito satisfeito, né? Eu assisti o programa, já conhecia, né? O Monteiro Lobato, conhecia todo o pessoal lá que produzia, quer dizer, conhecia da televisão, né? Mas eu adorei, né, fazer isso. O Sítio na TV Cultura foi seu primeiro trabalho na televisão. Como era para você se adaptar com aquele novo universo? Você acha que mandou bem no começo ou adquiriu experiência só com o tempo? O Sítio foi o meu primeiro trabalho na TV, né? Mas eu já fazia teatro na igreja onde eu frequentava. Era uma atividade bastante importante lá na igreja. E me adaptar àquele universo da televisão, a gente, criança, assim, fica com vontade, né? De aprender aquilo, né? E eu já fazia teatro, aquilo era um teatro, porque a televisão na época era ao vivo, então era todo mundo participava daquele espetáculo, os câmeras, os iluminadores, era um acontecimento que movia todo mundo, né? Integrado, uma equipe. E isso era bacana, poder participar, poder estar no meio disso, poder estar aprendendo, né, com os mais velhos. No início ficava tenso, né, mas aos poucos fui me soltando, ficando à vontade, brincando, adquirindo humor e participando de outros programas que eles faziam lá também, além do Sítio. E foi uma experiência muito agradável, muito gostosa, enriquecedora, que me levou a fazer teatro, televisão profissional mais tarde. Na época, o elenco trazia grandes nomes como Edith R., Lúcia Lambertini, Nenê Leblon. Qual era a sua relação com eles? Tinha alguém que você tinha mais afinidade? Pelo que eu me lembro, a minha relação com os atores, o elenco, era assim meio de fã, né? Porque eu assistia a eles. E aí trabalhar com eles era meio ficar também assistindo de perto, né? Então eu tinha muito respeito, ficava um pouco assim afastado, não me enturmava muito, a não ser que eles me permitissem participar, né? E eles tinham lá as carreiras, a vida deles, já eram pessoas formadas, né, de nome. Me dava bem razoavelmente com todos eles, principalmente com a Anastácia, que tinha assim um colão grande para receber a gente, a mim pelo menos, que era pré-adolescente, né? E tinha um outro cara que para mim era impressionante, eu lembro dele até hoje, é o Dalmo Ferreira, que era também um negro enorme, um armário, assim, uma força. E ele era o diretor-geral, ele dirigia a câmera, os atores, dizia como é que ele queria. E ele me pegava pelo ombro assim e me colocava nos lugares, falava, você fica aqui, tal hora você vira para lá, porque vai acontecer isso. Mas falava isso com uma gentileza muito grande, com um carinho muito grande, com uma atenção. E eu aprendi muito com ele.
e um outro sujeito também que não era exatamente do elenco do sítio, que era o Norbert Nardoni, com quem aprendi muito sobre trabalhar na televisão, que é diferente de trabalhar em teatro e trabalhar em cinema. Essas duas pessoas me chamaram muito a atenção naquela época e foram pessoas com quem eu aprendi muito. Teve algum episódio ou cena que você se lembra mais ou que gostou mais de fazer? Sobre os episódios, o que eu me lembro mais, assim, que eu gostava, achava legal, era o Pó de Pirlim Pim Pim, que tinha uma trucagem, né, que era feita, eles viravam a câmera de cabeça para baixo e a gente pulava de um lugar mais alto, caía meio assim, e depois eles passavam isso na televisão ao contrário, né? Parecia que a gente estava voando. E eu adorava fazer isso, achava legal. E achava legal também as histórias, os lugares para onde a gente ia, né? A Grécia, Roma. Então, era instrutivo para mim também, né? Aprender com aquele texto, principalmente esses em que a gente viajava, se divertia, assim. Era gostoso, né, fazer. Para mim era brincar, era ir lá e brincar de teatro ao vivo, né, com as câmeras. O sítio daquela época era transmitido em preto e branco. E fica a curiosidade, qual era a cor da sua roupa? Na época era televisão ao vivo, né? E acho que era preto e branco, sim, não tinha ainda cores, principalmente na TV Cultura, né? A cor da minha roupa era simples, era uma calça jeans e uma camisa quadriculada, xadrez, né? E eu acho que era preta e branca também. Eu não me lembro assim de ser um quadriculado vivo, colorido. Não, era um preto e branco também, assim, bem simples. A roupa de moleque. Na época vocês ainda faziam ao vivo o seriado ou já era em videotape? Na época, a gente fazia ao vivo o seriado. Era a coisa mais gostosa porque era igual teatro. Era liga aí, vamos ver e manda ver que é legal. E fizemos até que entrou o videotape. Quando entrou o videotape, a TV Cultura comprou um maquinário de videotape, né? Mas eles compraram com uma bitola mais larga que eles não conseguiam passar em outros lugares. Então era um problema, o videotape não usavam, tinha um negócio de bitola larga. Eu, moleque, né, só ouvia as histórias assim que se falava. Você recorda de alguma história de bastidores? O que eu posso contar foi um dia em que a gente tinha uma briga, eu e a Emília, Lúcia Lambertini, sobre um cavalo chamado Cavalinho Rabela, que ela dizia que era dela, eu dizia que era meu e tal, e a gente brigava pelo cavalinho, um cavalinho de pau, pequeno. E a gente ensaiou, tal, fomos gravar, fomos ao ar, ao vivo. Quando chegou na hora lá do negócio, o cavalinho não estava no lugar. O contra-regra tinha esquecido o cavalinho lá na contra-regragem, lá embaixo. A gente gravava no 15º andar e a contra-regragem era no 14º.
E a gente precisou ficar improvisando, eu e a Lúcia, né, uma briga, enquanto ele descia lá embaixo para pegar o cavalinho Rabela, voltou no estúdio, botou na mão da Lúcia, assim, ou na minha mão, não me lembro, por trás, sem a câmera pegar, e aí a gente pôde mostrar o cavalinho e dar continuidade à cena. Mas ficamos assim uns 5 minutos, sei lá quanto tempo, improvisando durante durante o programa, né, que ia ao ar ao vivo. E isso foi uma experiência bastante marcante e enriquecedora também, né? O improvisar ao vivo no ar, e gostei, achei um barato fazer aquilo. Você era muito conhecido na rua pelo personagem? Se sim, como que você lidava com isso? Sabe que eu não me lembro se eu era reconhecido. Eu nem ligava para isso, eu não estava ligado nessa questão da imagem, né? E nem tinha essa força a televisão, né? Eram as crianças, acho, que assistiam. As crianças também se divertiam, eu me divertia quando fazia. E não tinha essa coisa da vaidade. Eu acho que isso começa a aparecer mais tarde, infelizmente. Para mim, né? Na minha experiência. Após o Sítio, você realizou outros trabalhos como ator? Logo após o Sítio, a Lúcia passou a produzir novelas na TV Cultura. E ela fez umas 3 ou 4 novelas. Fez Escrava do Silêncio, fez mais uma agora, que eu não me lembro o nome, fez outra chamada As Professorinhas. E nessas novelas eu participava, me tornei membro do elenco lá. Até que também eu fui crescendo, né? Foram passando os anos e eu fui adquirindo corpo, volume, que esse era um dos problemas lá do Pedrinho, né? Que a Lúcia e a Edi Cherry eram pequenininhas mesmo, minhonzinhos, né? Então, elas ficavam com aquele tamanho, enquanto os Pedrinhos iam crescendo. Teve 7 ou 8 Pedrinhos, sei lá, antes de mim. E aconteceu comigo a mesma coisa, né? E, ao mesmo tempo, ao fazer todas essas coisas, tá envolvido, né, com essa vida artística, e eu tomei pau na escola, na 3ª série, e aí precisei dar uma segurada na onda, porque meu pai era muito sério, não queria que eu estudasse, e eu também queria estudar, e aí me dediquei a estudar mais e a fazer teatro amador. Aí fazia teatro na escola, entrei para o colégio de aplicação, Fidelino Figueiredo, da USP, que tinha um movimento cultural bastante legal. Aí a gente fazia teatro, fiz teatro com o Fagundes, a gente foi com a Miriam Muniz nessa época, mas tudo muito amador, tudo só porque era gostoso, porque é bom fazer teatro. E o que você faz atualmente? Depois eu vim para o Rio de Janeiro, né, quando terminei o colegial. Fui fazer teatro profissional, teatro infantil, depois fui fazer teatro profissional, fiz Macbeth
com direção do Fauzi Arap, com o Paulo Tran, Antônia Carreiro. Entrei nessa vida de ator. Depois vim para o Rio de Janeiro. Vim trabalhando numa peça e aqui fui entrando nessa vida, que tinha a TV Globo, né? Aí fui me envolvendo também lá com as coisas da Globo, acabei fazendo A Grande Família e fazendo teatro aqui. Fui trabalhar com a Miradade, fazer teatro experimental, pesquisar a linguagem do teatro. E hoje, atualmente, continuo a minha vida de ator, mas eu também me formei em psicologia, psicanálise e terapia sistêmica de casais e família. Trabalhei uma época na UERJ, no NEPAD, no Núcleo de Estudos e Pesquisas em atenção ao uso de drogas, atendendo famílias de drogados. Faço isso, atendo até hoje famílias, né, com todos os problemas, não só drogados. E hoje eu sou terapeuta e faço teatro quando posso, quando tenho as condições. Hoje em dia está difícil, né? Se você pudesse deixar um recado para a nova geração, o que seria? Aproveitando aqui para deixar um recado à geração de hoje, eu diria: votem, usem a capacidade que têm de participar dessa vida e lutem pelos seus sonhos, pelos seus desejos. E queria agradecer, Luiz, por essa oportunidade de relembrar, né? Lembrar é viver duas vezes. Agradeço imensamente o seu interesse e a oportunidade que você me deu de vivenciar tudo isso de novo. Um grande abraço. Muito obrigado aí pela sua atenção. Railton, gostaria de te agradecer do fundo do meu coração pela oportunidade, mais uma vez, de estar relatando um pouquinho aqui da sua história com a gente, que ela seja marcada por muitos e muitos anos e que ela não se perca, como tantas outras coisas já se foram com o tempo, né? Essa aqui vai ficar guardadinha, mantida por muitos e muitos anos, se Deus quiser. Forte abraço a todos.